bem, meninas? E começando mais um Doce Diário Materno, e eu vou fazer uma promessa pra vocês. A partir da semana que vem, vou abandonar o coque, tá, gente? O Juliano Augusto Mendes, que é o meu patrocinador pessoal, prometeu que vai fazer um realinhamento dos fios dos meus cabelos. Diz ele que eu vou lavar, secar e o cabelo vai ficar mais bonito, né? Porque quem é mãe sabe que o que dá tempo é um coque. Então entre em contato lá com o Juliano Augusto Mendes. O telefone dele para contato tá aqui. O Instagram dele também. Tenho certeza que os nossos telespectadores têm um descontinho super especial. Pegue Pizza, nosso patrocinador oficial. Gente, é uma das pizzas mais gostosas que eu já comi, tá? É muito parecida com a massa lá da Itália. Vale a pena conferir a pizza da Pegue Pizza. Até o nome deles é muito legal, né? Pegue Pizza. Então, é uma pizza pré-assada que vocês pegam ela para terminar de assar em casa. Tem opção também de assar lá, mas dá para trazer para assar em casa. O valor fica mais acessível e a pizza vocês têm certeza que vai estar quentinha, né? Porque 15 minutos de forno ela tá pronta. E hoje a gente vai ter uma matéria super bacana com a doutora Teresa Scheidauer. Agora eu consigo soletrar o sobrenome dela, que é muito difícil. E a matéria tá super interessante, ela vai ensinar técnicas de respiração para sermos pais mais atentos, mais calmos com os nossos filhos. Vamos lá conferir o programa que tá bom demais, vai lá. E hoje o Doce Diário Materno está aqui mais uma vez com a doutora Teresa Scheidauer. Pronunciei correto, doutora? Tá, tudo bem certinho. A gente que fez uma matéria sobre o autismo que está sendo um sucesso de visualizações. Hoje a gente vai falar, doutora, na verdade a gente separou vários tópicos, né? Mas a gente vai aqui, ó, um livro que a doutora me apresentou hoje, Quietinho, Feito um Sapo. Doutora, essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer, é o que as mães mais reclamam. A criança, ela tem que ser ativa, né? Muitas vezes as mães falam, não, eu queria que meu filho fosse quietinho, eu queria que ele ficasse paradinho. Não é assim, né? Não, a criança, ela tem bastante energia, né? A criança é ativa, gosta de brincar, e que bom. Isso é bom pra elas, né? Por isso que, tipo, é bom, a gente tava até conversando sobre a escola, que tem países que não incentivam que a criança vá mais cedo pra escola, mas a escola faz bem pro desenvolvimento deles, eles liberam as emoções e até mesmo pro desgaste emocional da mãe, né? Porque passar um dia inteiro com uma criança não é fácil. Não é fácil, dependendo da fase fica mais difícil. E assim, esse livro fala sobre mindfulness para crianças, né? O que é o mindfulness? Na verdade, mindfulness seria uma forma de meditação, né? Ele começou a ser estudado pela medicina, né? Até pela Universidade de Massachusetts, porque se viu que dentro do budismo teria um espaço para esses retiros de mindfulness que seria atenção maior no presente, né? Meditações e redução de estresse. E começou a ser usado por um médico lá de Harvard, com pacientes assim que eram desacreditados, pacientes com dor crônica, pacientes com câncer terminais. E ele montou uma estrutura, né, de tratamento com meditação e criou esse termo, que seria uma atividade onde com intencional, né, de colocar o foco no agora e a gente poder estar vivendo mais presente. Não adianta a gente estar aqui agora, tu tá me perguntando e eu pensando lá no que eu tenho que fazer. Tem que fazer e não tá concentrado aqui, né? Aí tu vai me perguntar, o que tu tá falando? Né? Ou eu tô te entrevistando, te faço uma pergunta, mas não tô prestando atenção no que tu tá me falando, não tô vivendo. Eu mesma não tô vivendo a entrevista, não tô na escola, isso pra tudo, né? Às vezes a professora tá ensinando, tá escrevendo, tu tá pensando que eu vou comer hoje à noite, minha mãe tava chateada por isso, tipo, não vai aprender, né? Então a gente nunca tá no aqui agora, e as pessoas pensam assim, porque passou tão rápido, tu tava me falando que passa tão rápido a infância, assim. Eu acho assim, a minha filha, por exemplo, tem 12 meses, eu acho que foram tão intensos esses 12 meses, que pra mim, assim, realmente não foi rápido. Mas também tem essa questão, assim, o que eu sempre tento, né? Tá sempre no agora, enquanto ela tá brincando, eu começo a pensar em problemas, foca aqui. Na criança, vamos brincar. Às vezes eu fico toda a vida comigo, porque o meu trabalho muitas vezes no celular, e às vezes ele quer brincar, eu falo, filho, só um pouquinho, que a mãe tem que responder aqui, não, filho, só um pouquinho, porque agora a mãe tem que fazer a janta antes.
Eles vivem só um pouquinho, só um minuto, já volta e a gente não vive. Vamos viver nem que seja meia hora. Não, vou me focar no meu filho, vou brincar com ele, vou conversar com ele meia hora. Vou desligar o celular. Tem que estar ali naquela meia hora. Tem que estar ali naquela meia hora. Eles precisam disso, né? Sim, e essa questão do mindfulness também é exercitar essa parte do cérebro de contemplar. Da gente estar aqui no agora e contemplando. Não adianta ir para um lugar lindo, paradisíaco, e não conseguir parar e relaxar e contemplar a paisagem e pensar, sentir o vento e pensar, meu Deus, olha, a vida é muito maravilhosa, né? Então, só que hoje a vida das crianças, ela tá tão agitada quanto a nossa. E a gente também vai falar sobre isso, né, doutora Tereza, sobre a depressão infantil que está acontecendo muito, Sim, né? sim. Então, a criança meus pacientes têm adolescentes, crianças, aí tem o balé, aí tem o curso de inglês, até a escola bilíngue está reduzindo um pouco isso, né? Então tem várias atividades extracurriculares com bom, né? Então, e isso não é muito bom, né, doutora? Dependendo, assim, eu vejo quando... Acho que criança tem que ser criança, né? Sim, e tem que descansar, elas também têm que descansar. E acaba que fica todo mundo nessa correria, nesse piloto automático, então o mindfulness para criança também é um exercício de meditação para os pais fazerem também, junto com as crianças, onde quando começar aquela coisa de impulsividade, de irritação, ao invés de gritar, enfim, de não se desesperar com alguma coisa que está aparecendo, dependendo da fase, né, desse indivíduo, os pais poderem parar junto, e as crianças junto parar e pensar o que a gente está fazendo, conseguir refletir. Eu vi, porque eu tive uma crise assim, tipo, meu filho, eu gritei com ele, a resposta dele foi gritar outra vez comigo. Aí eu parei e pensei, ligou o alerta, opa, não posso gritar com ele, porque ele vai achar que é certo, vai fazer a mesma coisa comigo. Aí eu falei, não, filho, a mamãe estava nervosa, descontrolou, isso não vai acontecer mais, mamãe não vai gritar com você e você não grita nem com a mamãe, nem com ninguém. Mas tu fez isso depois. A proposta do mindfulness é a gente conseguir parar, não gritar, né? Parar. Reconhecer essa emoção, pensar por que eu estou sentindo isso e depois, né, porque isso tem que treinar, aí depois que viu isso, não falar nada por impulso, né? Uhum. Depois tu pode refletir. Daí tu vai falar pra ele, pois é, como é que é o nome dele? Felipe. Felipe, a mãe ficou com muita raiva agora quando tu falou isso, quando tu fez isso. Vamos pensar o que tá acontecendo, né? Vamos refletir antes de agir, né? Que situação que era, o que ele tinha feito que tu ficou com raiva? Ele quebrou um vaso, aí sabe o que eu pensei? Tipo, eu mandei ele pegar um livro que tava do lado do vaso, e quando ele puxou, o vaso caiu. Aí na hora eu gritei, briguei com ele, dele... Mãe, mas foi você que mandou eu pegar o vaso e você colocou o vaso ali pra me deixar cair. Olha a resposta dele. Mas né, o que ele quis dizer? Eu sou criança e sou descoordenado. Porque eles não têm a Aí eu pensei, eu que sou eu. Às vezes quebra alguma coisa, por que eu vou, né, me chatear com ele? O importante é que ele não se machucou, não que ele quebrou o vaso. Só que às vezes a gente acaba agindo por impulso, porque já tá nervosa por outras coisas. E também depois com a prática do mindfulness, com a questão de reduzir níveis de estresse, também vai dar menos bola para um vaso. Com certeza. Depois eu pensei o que é o vaso, se ele tivesse se machucado. E doutora, como é que funciona? Como praticar o mindfulness? Aqui tá o livrinho, gente, ó, quem quiser comprar. Que eu tinha feito sapo. Na verdade, essa autora, ela é praticante de mindfulness e ela criou, né, para conseguir usar com a filha dela também. E depois ela criou essas técnicas. Aí depois ela fez um estudo, né, com 600 crianças praticando 1 ano. E ela estudou e viu que as notas melhoraram, diminuíram as brigas, o raciocínio das crianças melhoraram. E também teve várias... enfim, resultados também, né? Porque os pais começaram, né? Que muitas atividades são com os pais, então muita gente assim se beneficiou. Então, aí a gente separou uns tópicos aqui dos livros onde fala pais mais atentos, que é o que a gente estava falando agora, né? A atenção começa com a respiração. Isso eu achei super interessante, doutora. Na verdade, a questão a forma do mindfulness funcionar, né? A principal em todos os exercícios seria, porque assim, além de, indiretamente, a gente vai fortalecendo áreas do cérebro relacionadas à questão do controle do pensamento, né? De a gente achar que controla as coisas. Por exemplo, a gente está sempre respirando.
quer a gente queira, quer a gente não queira. A gente tá sempre respirando. Então isso já é uma forma de trabalhar nossa necessidade E de tem controle. como trabalhar isso com a criança, né? Ela se controlar os sentimentos através da respiração, é isso? Não, a verdade é mais ou menos só que o caminho inverso. Na verdade, a gente sabe que a frequência da respiração, velocidade da respiração controla a velocidade do pensamento. E outra coisa também é que quando a gente está prestando atenção na respiração, a respiração é a coisa mais aqui e agora que existe. Então, tu começa a prestar atenção, tu sai do futuro, do passado e fica no presente. E tu não precisa forçar uma respiração certa, tu só presta atenção na tua respiração, aceita como ela é. Às vezes tu... Isso vai te fazer puxar mais ar, estar aqui, né? Estar aqui. No linguajar bem do dia a dia, estar aqui, estar presente aqui, né? E é um treinamento, porque quanto mais treina tua mente a estar aqui no agora, tu vai usar isso em todas as áreas da tua vida. E o que é uma epidemia que seria a desatenção? Os resultados na atenção em criança são muito grandes, né? Então, e é um trabalho para ser feito, e principalmente o quê? Dentro da meditação mindfulness, o objetivo seria assim, além de estar no presente, tu ter compaixão consigo. O que seria? Os pensamentos vão vir. Tu não vai ficar julgando os teus pensamentos, né? Eu não acredito que eu tô pensando nisso. Eu não acredito. A gente tá sempre se auto-julgando, né? E se tratando bem, aceitando que tu tá pensando isso porque tu tá preocupada, porque tu és mãe, ou porque tem um compromisso, porque existe boletos. Não. Calma, respira e se trata bem. Eu entendo que tu tá preocupado com isso, mas vamos voltar pra respiração. Então, aqui eu tô ensinando como fazer a meditação. E isso também vai fazendo que tu fique mais tolerante com todo mundo. Ter paciência com as pessoas, né? Então dentro da meditação, mindfulness, existem várias situações que tu vai fazendo o treinamento e que tu vai depois passando para outras coisas. Pra gente que é mulher, principalmente quando eu tô na TPM, eu noto que eu fico muito agressiva. Se tu já tivesse... Fico uma bomba relógio, assim, né? Pra tudo. Se tu já estivesse treinando, porque assim, existem os estudos só a partir de 8 semanas com atividades diárias, que podem ser 3 minutos, 10 minutos. As pessoas que fazem mais, às vezes fazem várias vezes de meia hora por dia, mas esse não é o objetivo, a gente tem que começar tudo aos pouquinhos. E pra criança, a criança pequenininha, ela é naturalmente mindfulness. A criança tá brincando ali, ela tá ali. Ela tá ali. Né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente reprime as emoções dessa criança. Então, por exemplo, nas crianças como a gente, às vezes elas passam uma semana meio de cara. Deixa eu não querendo te interromper, doutora, mas muita coisa que eu vejo, assim, até exemplo com amigas minhas, quando eu vou na casa delas ou visitar, quando eu tô em casa que meu filho quer brincar, se ele tem brinquedo, eu deixo ele brincar. E tem mãe que fica, não, guarda, vai fazer bagunça. Então, por que ter brinquedo se a criança não pode brincar, não pode se concentrar? Como hoje meu filho falou, mãe, posso ir lá mexer na gaveta de sacolas porque eu tô montando uma sapataria, eu quero vender os meus sapatos e eu preciso de dinheiro e de sacola. Eu falei, poxa, que bom que ele tá usando a imaginação. Eu poderia estar atrasada já, porque estava correndo, correria do almoço, tinha que gravar. Eu falei, não, parei tudo, dei dinheiro pra ele, dei sacolas e ele foi brincar muito mais feliz do que se eu tivesse dito, não vai mexer na sacola, não pode pegar dinheiro, mas pensei pelo lado bom, não, que bom que ele tá ali, tá concentrado, tá brincando, tá feliz e tá usando a imaginação, né? Sim, não, a gente reprimir demais, a criança cresce um adulto, aquele que nunca tá à vontade em nenhum lugar, né? Que tá sempre esperando que ela... E, então, o que acontece também, que essa repressão da criatividade, né, dessa tua amiga, enfim, e às vezes assim, a criança também não tá muito bem, aí a mãe tá assim, o pai fazem tudo, mas para, eu faço tudo, eu trabalho um monte, tu tá sempre com essa cara, vai pro quarto. Ai, gente, eu não aguento mais cara triste. Já usei essa frase. Então, e o que o Mindfulness vai ajudar? Os pais e as crianças, né? No momento que tu tá em meditação, tu tá reconhecendo tuas emoções, tu tem que pensar que tu não é essas emoções. A gente muitas vezes acha, o filho tá saindo de cara porque ele é de cara, ele é uma criança chata. Não, ele tá passando por um período que ele tá tendo emoções ruins, gente, e ninguém tá conseguindo lidar com isso. Hoje essa conversa tá sendo até pra mim como mãe, porque muitas vezes eu olhei e falei, filho, você tá chata, tá se tornando uma criança chata e não é legal controlar eles, né? A gente não é o que a gente sente, é que nem ele tirar toda a tua maternidade pra aquele dia que tu foi, enfim, irritada. Mãe, tu é uma mãe irritada. Não, eu estava irritada, eu tive emoção, raiva, e eu fui atrás dela, eu segui
e não pensei. Ou até porque, mães, entender também a hora do sono. Ontem, meu filho estava irritado, a gente estava na casa da minha amiga, mas eu já sabia que estava no horário do sono dele. Já era quase 7 horas da noite, ele tinha acordado cedo. Aí a gente entrou no carro e ele falou: mãe, eu realmente estava muito irritado porque eu estou com muito sono, eu preciso ir para a minha cama dormir. Então eles também têm um momento deles, né? Sim. E as crianças, às vezes mais novas, não sabem falar o que elas estão sentindo, mas ele estava irritado por causa do sono. A gente também tem que entender o momento deles, né? Claro, e daí às vezes é só tu explicar: olha, meu filho, tu tá irritado, tá? Isso aí as pessoas, né, ficam irritadas, mas não quer dizer que já esteja tudo ruim. Vamos, vem aqui, vai passar. A questão da transitoriedade, a gente sempre explicar que alguma coisa tá tudo bem, vai passar. Vai passar, né? É só um momento, é só uma fase. É só uma fase, é só agora que isso tranquiliza muito mais do que aquela criança, porque as crianças são pequenas, assim, enfim, da idade do filho, elas, até a adolescência, elas estão muito ligadas ao que o outro, e ela vai pensar e ela se julga: ah, eu sou uma criança triste, eu sou chata, né? Então a gente mesmo acaba liberando palavras de, né? E ela tira isso pra verdade e o que ela seria, né? Uhum. Então isso tem que ter esse cuidado, né? E não é à toa que hoje em dia tem tanta criança que nem tá falando disso, com problemas, e enfim, a vida tá estressante pra todo mundo. Que a gente também tem um tópico do livro bem interessante, que é treinando o seu músculo da atenção. É o que a gente estava falando agora, né? E saindo da cabeça para o corpo. O que quer dizer, doutora? Então, a gente, na Mindfulness para adultos, né, a gente tem um exercício, porque assim a gente não escuta o corpo. Dentro do Mindfulness existem vários exercícios, várias técnicas, e dentre elas tem uma que é o escaneamento corporal, onde o objetivo também é melhorar essa nossa comunicação de mente, que, enfim, tudo é a mesma coisa, né, mas para ficar mais didático, a mente com o corpo. O que seria? É uma meditação de 30 minutos, onde a gente fica percebendo todas as partes do corpo. Olha, presta atenção lá no teu dedo, né, no dedão. Aí a gente vai passando por todas as partes, assim, até chegar, enfim, até na face, e daí vai estar terminando a meditação. Então a gente vai relaxando todas as partes do nosso corpo. Esse exercício, para a criança entender, ela fez uma metáfora bem legal, como se nossos músculos fossem espaguetes. Ai, que legal! Muito bonitinho, né? Daí a criança está deitada. Então, imagina um espaguete, como se fosse espaguete. Sabe quando o espaguete está durinho, depois ele fica mole? Então, pensa que o espaguete que está durinho agora, pensa que ele está ficando mole, que alguém cozinhou e ele está ficando molinho. Então, vai fazendo com que a criança faça essa mesma coisa, assim, ela vá relaxando todas as partes do corpo. É um livro para ler junto com uma criança, né? Pra praticar junto. Pra praticar junto. Poxa, a criança já sabe ler, né? Ou a mãe mesmo ali do ladinho dela, lendo, explicando, vai ensinando. Dá pra criar tem um exercício que é o botão de pausa também, que quando tá aquele caos, tá todo mundo gritando: vamos parar, né? Vamos parar, vamos respirar. Vamos desligar tudo. E aí a criança já sabendo como é, né? É isso que você me falou que teu filho, eu preciso pensar. Gente, ele tá nessa isso fase. Isso é mindfulness total. A minha mãe morreu de dar risada, porque a primeira vez que ele fez isso, a gente tava na casa dela e ele deitou na cama lá e falou: vó, dá licença, eu preciso pensar. Mas a minha mãe pensar, não que vó, eu preciso pensar. Aí tudo bem, a gente deixou, ele ficou uma meia hora, ele ficou lá pensando, aí depois ele voltou, aí eu tava pensando que não tem que comprar ração pro Prince, pensando umas coisas assim, mas ele tava pensando. Hoje ele fez a mesma coisa: mãe, eu preciso pensar. Aí ele ficou mais ou menos uns 20 minutos a meia hora. O que eu estava pensando? Ele estava pensando que eu não quero mais morar na Itália, lá as pessoas são muito antipáticas. Olha o que ele pensa, deve ser as recordações que ele tem, não sei. Sim, nesse caso, às vezes pode ser até pensamentos assim, de coisas que pode ser, por exemplo, preocupações e relações ao passado, né? Mas dá pra te aproveitar isso, né? E começar a falar: a mãe também vai, vamos pensar sobre juntos. Daí tu coloca assim coisas boas, né? Incentivar ele a pensar em coisas boas, legais, tipo, que agora ele tá numa fase que ele quer ser médico. Porque eu até mostrei um
o Instagram de uma criança que tem uma doença rara e o narizinho dela é aberto, assim, sabe? Ai, mãe, eu quero muito estudar para quando eu crescer ajudar a fechar o nariz dessas crianças, mãe. Eu quero muito poder. Então, isso é bom incentivar, porque até o Dr. Kids me falou, porque quando o Dr. Kids vai lá, ele quer aprender tudo. Ele fala, Gi, não deixa morrer, incentiva, porque a minha vontade de ser médico surgiu com 3, 4 anos de idade como ele. Então a gente tem que incentivar, é verdade? Não, tem sim, mas aí tem que ver o contexto. Se dentro dessa vontade de ser médico tem uma questão de muita ansiedade, preocupação, né? Ou se é vontade mesmo. Dá pra explicar que maravilha, mas hoje tu é criança, vamos brincar. Vamos brincar. Né? E ser criança, que essa eu acho que é a maior dificuldade que as crianças têm. Ele gosta de brincar de médico, aí ele pega os bonecos, ele consulta, agora ele tem até o Patati, que é o amigo dele desde bebê, ele veste, coloca sapato, leva pra escovar os dentes, dá comida, a gente vai no supermercado, ele leva. Aí hoje de manhã ele falou, mãe, tira essa jaqueta dele, que ele tinha colocado ontem uma jaquetinha dele. Tá calor hoje. E eu acho que é bom isso, porque ele vai aprendendo a ser uma pessoa mais humana, né? E as dificuldades vêm em todas as fases. Por exemplo, a Mindfulness também é muito legal na pré-adolescência, que eu acho que começam os problemas novamente. E que essa... Quanto maior o problema, né? Que aí os pais, às vezes, não tem coisas assim que saem totalmente do controle. Pegou a filha, enfim, pegou um cigarro, encontrou uma carteira de cigarro, né, nas coisas. E aí, ao invés de se desesperar, né, de ir lá xingar, às vezes, enfim, antigamente, mais partir para violência, essa aqui tem o capítulo do Lidando com Emoções Difíceis. Difíceis, né? Controlando também a tempestade interior. Que seria, na verdade, o problema, não existem emoções difíceis, né? O que existem são fatos da vida. E o que é difícil é a forma que tu encara, não o fato em si. Então, não existiriam emoções difíceis. A gente teria que estar preparado a lidar com as nossas próprias emoções sempre. Então, a gente tem que aprender a lidar com as emoções. Ensinar a criança a lidar com as emoções. Mas, para isso, a gente também tem que aprender primeiro, né? Então, ao invés, primeiro compreender, tá? Eu achei uma massa de cigarro nas coisas do meu filho de 14 anos. Bom, isso pode acontecer, ele está descobrindo, né? Então eu já tive essa idade. E outra coisa, né, doutora? Tem pais que fumam e querem proibir. Fazem primeiro, isso a gente fala. Mas eu tô falando assim como se fosse uma coisa super errada, né? Super errada. E aí depois da compreensão, né, tentar fazer uma questão empática, assim, quando eu tinha essa idade, eu tinha curiosidade de coisas, né? Também. Provavelmente essa pessoa, esses serzinhos, está curioso. E com a questão de ser virado adulto antes do tempo. Aí, depois de tudo isso, parar e conversar, explicar, olha, eu também tive a tua idade, né? Eu tinha vontade de fazer coisas proibidas, às vezes até coisas de adultos. E o que está acontecendo? Vamos conversar. E essa ligação pai e mãe, tem que ter uma amizade. Pai e filho tem que ter uma amizade, para eles não podem ter medo de contar as coisas, né? A gente não pode reprimir, né? Não. E muitas pessoas que estão vendo isso podem estar falando, é fácil, ela acha que é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil pra ninguém, mas a gente pelo menos tem que tentar. Tipo, hoje eu tava cantando com meu filho a musiquinha do Daniel Tigre, que ele gosta, empresto pra você, pois vai me devolver. Não quer dizer que ele vai chegar na escola e vai ser tudo lindo, que ele vai emprestar o brinquedo, porque a criança vai devolver. Mas eu já tô treinando, eu tô ensinando pra ele ir melhorando. Então a gente não pode desistir, né? E vão ter vezes que não vai rolar, que a pessoa vai perder a paciência. Mas se conseguir, né? A gente tem que pelo menos tentar. Então não existe uma emoção, no caso, que seria assim, impossível. É a forma que a gente lida mesmo. E tem que falar, mas não dá que antigamente nós somos, não sei tu, mas eu sou de uma geração, tenho 40 anos, onde era muita questão do filho tem que ter medo, né?
Eu cresci nessa geração, tenho mais ou menos a tua idade. Tem que temer os pais, mas a gente sabe que não. Isso Mas porque no meu tempo eu apanhava e tava tudo certo. Era o teu tempo. Mas eram outros tempos, né? É pior erro é comparar a sua infância com a infância do filho de vocês, porque senão não tem nada a ver. A psicologia hoje tem 1000 outras descobertas. Ou tu cria teu filho numa bolha, né? Se a gente for ver, o pessoal acha que tudo era certo antigamente. Nos anos 60 teve uma história bizarra de gêmeos que um foi fazer uma cirurgia de fimose, que dentro da genética se estuda muito esse caso, e simplesmente decidiram que como foi com um catéter, aquele que queima, que eu não me lembro, cauterização, né? Destruiu o penizinho de um dos bebês, eles decidiram que aquele bebê ia ser menina. Meu Deus, eles foram decidiram anos 60. Foi criado com uma menina, esse jovem veio a cometer suicídio, e isso orientado por um profissional de saúde mental. Então antigamente as coisas não eram verdades, não é o correto. Hoje a gente sabe que foram coisas horríveis que foram feitas. A gente passou por muito, tipo, o meu avô foi criada mais pelo meu avô. E eu tinha medo de fazer tudo, até de comer, porque se tu não comer tudo, tu vai comer virada pra parede. Não, isso aí não tem caminho. A gente cresceu assim, reprimido, porque não era o meu avô que era assim, não era o meu pai, era todo mundo. Era o teu pai, era a educação da época, né? Tem que ser rude, tem que, né? Tu nunca escutou? Meu professor dava vara, me fazia ficar de olhada em milho, meus pais. Isso aí não dá, isso era errado. Isso era errado. Aqui, até o próximo tópico fala bem disso. Ser gentil faz bem. Faz. Na verdade, a gente sabe, com estudos de imagens funcionais, que são ficar fotografando o cérebro enquanto a gente faz alguma coisa, né? Então já se sabe que faz bem pro cérebro fazer o bem. Fazer o bem. Então desenvolve, né, esse órgão. E ser gentil também. Ser gentil e saber que tu foi gentil. Como aconteceu um caso até com o Felipe, eu uso bastante ele, gente, como exemplo, porque é o meu exemplo diário, né? A gente encontrou um menino na rua e ele olhou pro Felipe e falou assim, tava calor, ele tava de chinelinho. Por que você tem chinelo de menino e eu tenho de menina? Porque era uma criança bem carente. Na hora, Tereza, ele tirou o chinelinho dele, Felipe, e falou, vê se o meu serve em você, eu te dou. Mas ficou grande dele, e eu ia deixar ele dar. Ele ia voltar descalço pra casa, eu ia deixar. E daí o menino falou, não, muito obrigado, ficou grande. Ele assim, então eu vou dar um jeito de vender algum brinquedo e vou te dar um chinelo de menino. Então ali ele já mostrou que ele, né, como o que a gente conversa, o que eu passo pra ele tá passando pras outras pessoas, porque eu ensino muito isso pra ele, assim, de ser humano, de doar, de não ser egoísta, de dividir. E antigamente não tinha muito isso, né? Eu acho que todo mundo fala que o mundo, enfim, o que vai ser do mundo, eu acho que a próxima geração vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Porque hoje as crianças têm preocupação com o meio ambiente, a gente nunca nem tinha isso. Nem tinha, a gente nem pensava nisso, né? Porque tudo que a gente queria era tomar uma latinha igual do filme dos Estados Unidos. Sem pensar pra onde ela tinha. E fora isso, essa coisa de ser legal com o outro, do sofrimento, hoje eu vejo os adolescentes, eles não têm essa questão de tanto de ganhar grana e eles querem poder fazer algo pro próximo. Fazer o bem, né? Tipo, fazer alguma coisa pela humanidade. Não é tão individualista, né? Então, vamos ver. Eu acredito que o mundo vai ser melhor. Né? A gente tem que acreditar e a gente tem que passar isso pra eles, né? Pelo que eu tô vendo, né? A minha experiência, a forma que tá a mente, assim, dos jovens, né? A gente não tinha muito isso. Não tinha isso, com certeza. Aqui mais um tópico. Paciência, confiança e saber deixar pra lá. É isso que faz a gente viver mais, né? Isso quer dizer assim, com treino, mindfulness, o que tu consegue? A ter mais paciência, a confiar mais, porque no momento que tu fica prestando atenção nas tuas emoções, tu acaba já sabendo em que situações são gatilhos para quais outros. Na verdade, é uma forma de autoterapia, né? Então tu vai sempre confiar que tu vai conseguir chegar o mais próximo do certo daquela ocasião, agir da forma mais certa. Vai ser uma coisa que eu aprendi com meu pai. Tipo, tem um problema,
Tipo, como na história do vaso, quebrou o vaso. Quebrou. O que a gente agora vai ter que fazer para ele não quebrar mais o vaso? O que a gente vai fazer daqui para frente? E às vezes a gente não faz isso, a gente fica se remoendo, isso não é bom, né? A gente tem que, passou, vamos pensar para frente, vamos pensar na solução e esquecer o problema. Isso, doutora? Isso, não, até forma nem esquecer. Assim, o que também é a questão que o Mindfulness... A gente não tem que tentar criar um mundo que sem dor, sem sofrimento, Existe, os obstáculos vão aparecer, mas o maior problema dos obstáculos é a forma que a gente enxerga esses obstáculos, a forma que a gente lida com as emoções que esses obstáculos vão despertar na gente. E a questão do deixar pra lá é conseguir, nesse momento, por exemplo, eu estou mega endividada, mas nesse momento, o que está acontecendo? Eu estou dentro de uma casa, tá tudo bem, eu tenho força para trabalhar. Eu tenho como sair dessa situação. Eu tenho como sair dessa situação. Isso é totalmente diferente do que ficar se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Então, Aquela coisa do ego, comigo não, com outros sim. Por que isso está acontecendo comigo? Ou no caso de uma doença na família, o que adianta ficar se perguntando? A gente tem mais ação, né? Vai sofrer mais ainda. Né? Então, entender que a vida, assim como a nossa mente vai ter pensamentos que não são legais, e a gente vai ter que aceitar e tratar com compaixão dentro da nossa mente, não nos julgar, aprender que a vida também vai ter muitos obstáculos, a vida é difícil, mas é tão bom. Os momentos bons são tão bons. São bons. Só que se a gente não viver isso, o agora, por conta das dificuldades, porque, ai meu Deus, estou muito ansiosa, se acontecer alguma coisa ruim no futuro, que geralmente a ansiedade é ruim do futuro. Aí tu não vive o agora, nunca. Aí fica cada vez pior. Né? E lembrando que as crianças são uma esponjinha, né, doutora? Elas porque elas ficam ali no clima que tá a casa, né? Elas vão... E qual o recado que tu tem para deixar para as mãezinhas sobre esse livro, sobre tudo que a gente falou agora? O recado que eu tenho é que não é nada, o que eu tô falando aqui não é nada assim, que a Tereza se interessou por uma coisa meio viagem, assim, tá falando sobre isso. Na verdade, eu fui para a Universidade de Oxford, né, em 2017, para fazer também um curso sobre isso, uma imersão no serviço lá, serviço de psiquiatria da Universidade de Oxford, que desenvolveu a MBCT, que é uma forma de mindfulness para depressão, já está no SUS da Inglaterra. Uma pessoa que vem com queixa de depressão, ela já é encaminhada para essas 8 semanas de mindfulness, para depois terapia, e se precisar, psiquiatra. Então é algo que é cientificamente comprovado e que a gente, quanto antes, melhor. Então é uma forma de prevenir problemas psicológicos e psiquiátricos na idade adulta. Porque tudo inicia na infância, a gente acha que não, mas a maioria dos problemas iniciam na infância. Então é um livro que dá... A infância é a base, né? Então a gente está sempre em desenvolvimento. Esse livro, ele une tudo que a gente aprende, a gente vai estudar mindfulness, que a gente aprende, ele une de uma forma bem simples, bem acessível, e que mesmo às vezes não sabendo o porquê do que vocês estão fazendo, tem todo o embasamento científico dessa autora, e vai ser bem legal para todo mundo em casa. Então, fica ligadinho, porque no próximo Doce Diário Materno a gente vai falar sobre depressão infantil. Obrigada, doutora Tereza. Não sei por que eu chamei ela de Dora, se a gente tem a mesma idade, né? Nada, foi um prazer. Até o próximo. Chegando ao final, mais um Doce Diário Materno. Não esqueçam de interagir com a gente através do Instagram, @Doce Diário Materno, através do WhatsApp e do e-mail, que a gente quer muito interagir com vocês. Tem uma dúvida de mãe, uma dúvida de mulher? Manda ela pra gente, que a gente vai estar procurando um profissional para responder às suas dúvidas. Um beijo super especial no coração de todos vocês e até o próximo programa.